Olá, bem-vindos a esta aula. Nós aqui iremos estudar umas curvas importantes de uma forma que não é comumente vista na maioria das escolas, porém usando apenas a matemática elementar, apenas as ferramentas geométricas que nós já apresentamos. Para os nossos propósitos, nós vamos precisar do seguinte: um ponto, que nós vamos apelidar de foco e denotar por F, uma reta T que não passa por esse ponto, que nós vamos chamar de reta diretriz, e um número fixo que nós vamos apelidar de E, com a única exigência no momento que ele seja um número estritamente positivo. O problema central aqui seria encontrar todos aqueles pontos P do plano, de tal forma que o quociente entre a distância PF e a distância do ponto P à reta T seja precisamente esse número E fornecido. Mais especificamente, um ponto P do plano que satisfaz o que queremos deverá funcionar de tal forma que o comprimento do segmento PF, dividido pelo comprimento deste segmento, que realiza a distância de P à reta T, seja precisamente esse E. Ao obtermos todos os pontos do plano que satisfazem essa condição, ou seja, que o quociente entre esse e esse segmentos seja E, nós iremos obter uma curva, e o nosso propósito é conhecer essa curva. Muito bem, vamos então tomar um ponto P qualquer que satisfaz esta condição. O quociente entre a distância de P ao foco e a distância de P à reta diretriz deverá ser precisamente esse E previamente fixo. Vamos inicialmente observar que quando são dados inicialmente um ponto fora de uma reta, estará também automaticamente fornecido um outro número que é precisamente a distância desse ponto a essa reta. Essa distância do foco à diretriz, nós vamos aqui apelidar de D. Um ponto P do plano, quando diferente de F, define com essa reta amarela um ângulo cuja medida nós iremos aqui chamar de θ, por exemplo. Para fixar as ideias e agilizar a notação, nós vamos chamar esse comprimento PF de R, ou caso você queira, chamar este vetor FP de vetor R. Esse vetor é comumente chamado também de vetor posição do ponto P. Esse R sem a seta em cima é um escalar que para nós denota simplesmente esse comprimento FP. Temos aqui um outro escalar, eu vou usar S para representá-lo, e para nós é simplesmente a distância do ponto P à reta T. Então isso aqui, essa condição PF sobre PT igual a E, pode ser traduzida assim: R sobre S igual a E. E aqui o que nós teremos é o seguinte: observem, uma simples trigonometria nos ajuda a obter uma relação interessante. E a relação interessante à qual eu me refiro é uma relação que nos fornece o comprimento R em função do ângulo θ. Dado um ângulo θ qualquer, nós obteremos a distância R respectiva. Isso é uma das maneiras de nós encontrarmos o conjunto de todos os pontos P que satisfazem essa condição R sobre S igual a E. Notem que à medida em que o ângulo θ variar, nós estaremos eventualmente variando também o R e o S, mantendo, no entanto, o quociente R sobre S igual sempre a esse número E. Muito bem.
Como nós mencionamos, uma trigonometria básica vai nos fornecer tudo o que queremos. Observando esse triângulo retângulo, nós podemos notar que essa distância fixa D, ela é igual à soma da distância S com essa distância aqui, que é tão somente R cosseno θ. Então, D vai ser S mais R vezes o cosseno de θ. Por outro lado, dessa relação aqui, nós temos que S igual a R sobre E. Então, é isso que nós vamos colocar aqui. D vai ser R sobre E mais R vezes o cosseno de θ. Multiplicando toda essa relação pelo número E, nós vamos encontrar E vezes D igual a R mais RE cosseno de θ. Colocando esse R aqui em evidência, o que nós teremos é que E vezes D vai ser igual a R, que multiplica 1 mais E vezes o cosseno de θ. E, portanto, nós temos aí, finalmente, a relação a qual nós queríamos chegar. R vai ser E vezes D sobre 1 mais E cosseno de θ. O E é constante, o D é constante. O D, lembrem-se, é a distância entre o foco e a diretriz. E isso aqui depende tão somente de θ. Para cada valor de θ, portanto, o que nós obteremos é um valor correspondente para R, eventualmente diferente. Essa equação fornece, portanto, para cada θ um R, ou seja, fornece a posição do ponto P em cada ângulo θ, de forma que P satisfaça essa relação. PF sobre PT igual a E. Assim, por exemplo, nós teríamos o seguinte. Eis aqui a lei. Para θ igual a 0, por exemplo. Fazendo θ igual a 0, nós teríamos cosseno igual a 1. E, portanto, o R associado ao θ igual a 0 seria E vezes D sobre 1 mais E. O R associado ao zero grau nesse caso, seria o R associado ao vetor horizontal apontando nesse caso para a direita, definido um ponto e uma distância até o foco, que seria nesse caso igual a ED sobre 1 mais E. Para θ igual a, digamos, 90 graus, quem seria o respectivo R? Substituindo o θ por 90 graus na relação que nos fornece R, nós teríamos o zero aqui. Isso nos daria simplesmente E vezes D. Algo que nos desse esta configuração aqui. Para este ângulo reto, nós teríamos um ponto definido por este vetor e teríamos uma distância aqui, neste caso, igual a E vezes D. Nós poderíamos fazer para ângulos negativos também, que evidentemente são contabilizados aqui para baixo. Por exemplo, para θ igual a menos 90 graus, ou 270 graus, caso se queira, nós teríamos o mesmo tamanho para R. Porém, o ângulo é menos 90, ou seja, 90 graus contabilizados aqui no sentido horário e mesmo comprimento. Nossa curva, regida por essa equação, ela passa por esses pontos aqui. Embora ainda não saibamos o formato dessa curva, nós temos condições
de fazer uma afirmativa importante aqui. Somente trigonometria básica. Lembrando que o cosseno de menos θ é igual ao cosseno de θ, nós podemos observar então, a partir desta relação, que ao fazermos a mesma abertura θ, só que lá para o outro lado, aqui para baixo, por exemplo, nós obteremos o mesmo comprimento aqui. Em outras palavras, nós obteremos um outro ponto simétrico do P com respeito a essa reta amarela, que nós podemos, sem problema algum, chamar de eixo. Então, o que nós podemos deduzir a partir desta relação é, pelo menos, que a curva regida por essa equação é simétrica com respeito a esse eixo amarelo. Tudo o que acontecer acima desse eixo acontecerá abaixo. Em suma, essas curvas governadas por essa equação são simétricas com respeito a esse eixo horizontal aqui, esse eixo amarelo. Que eixo é esse? Nós podemos especificá-lo mais ainda, dizendo que é aquela reta que contém o foco e é perpendicular à diretriz. Nós vamos dividir a nossa situação em 3 casos, sempre mantendo esse E maior que zero. Primeiro, nós iremos ver o caso em que esse número fixo é menor do que 1. Depois nós iremos ver o caso em que esse número é igual a 1. E por último, nós veremos o caso em que este número é maior do que 1. Lembremos que em todos os casos, nós estamos procurando o conjunto daqueles pontos P, de tal forma que o quociente entre a distância PF e a distância PT, ou seja, a distância de P até a reta, seja precisamente este E, fixo a priori. Nós iremos investigar a curva obtida por todos esses tais pontos que satisfazem essa condição. O quociente entre esses dois segmentos, nessa ordem, deverá ser E. Muito bem, então vamos a esse estudo. Nós estamos considerando primeiro o caso em que o nosso número fornecido E está entre 0 e 1 estritamente. Lembrando que os pontos procurados são os pontos tais que sua distância a f sobre sua distância a reta t seja sempre igual a esse número E previamente fornecido, a simbologia que estamos usando, chamando o comprimento do segmento FP de R e o comprimento desse outro segmento de S, nos permite escrever R sobre S igual a E. Nós já vimos, inclusive, que mesmo não tendo ainda uma noção exata da curva descrita pelos pontos P que satisfazem essa relação, nós sabemos que essa curva é simétrica com respeito a esta reta, a este eixo amarelo. E sabemos também, chamando esse ângulo de θ, que o comprimento R é dado em função de θ como E vezes D sobre 1 mais E vezes o cosseno de θ. Agora, uma trigonometria simples vai nos ajudar a encontrar o maior e o menor valor que esse R pode assumir. Vamos lembrar que o cosseno de qualquer ângulo é algo que sempre está entre -1 e 1. Multiplicando toda uma desigualdade por um mesmo número positivo, ela não irá se alterar. Vamos multiplicá-la aqui pelo número E, quando então nós teremos menos E menor ou igual a E vezes o cosseno de θ menor ou igual a E. Eu quero obter algo semelhante a este denominador aqui. Vou adicionar 1 a todos os membros dessa desigualdade.
Uma vez que, nesse nosso primeiro caso, o número é menor do que 1, então 1 menos é algo estritamente positivo. Nosso denominador nunca se anula, portanto, e está entre esses dois valores, 1 menos e 1 mais podendo eventualmente alcançá-los. Por exemplo, esse valor aqui é alcançado quando θ for igual a zero. E este valor é alcançado quando θ for igual a π, pois então seu cosseno será igual a menos 1. Então, 1 mais vezes o cosseno de θ será 1 menos Uma vez que nenhum desses membros se anula jamais, nós podemos colocá-los em denominador, lembrando, porém, que ao fazermos isso, ou seja, ao invertermos esses valores, as desigualdades também se invertem. Então, nós teremos 1 sobre 1 menos maior ou igual a 1 sobre 1 mais cosseno de θ maior ou igual a 1 sobre 1 mais E eu vou agora multiplicar essa desigualdade por um número positivo. Que número positivo é esse que eu vou escolher? Vou escolher esse número E vezes D aqui. Então, o que nós teremos aqui é o seguinte. Ao multiplicarmos todos os membros dessa igualdade pelo número E vezes D, nós teremos E vezes D sobre 1 menos maior ou igual a E vezes D sobre 1 mais E vezes o cosseno de θ maior ou igual a E vezes D sobre 1 mais E era aqui onde nós gostaríamos de chegar, porque vejam, esse ED sobre 1 mais cosseno de θ é precisamente o R. E reescrevendo isso do menor para o maior, nós obteremos que E vezes D sobre 1 mais menor ou igual a R, que por sua vez é menor ou igual a E vezes D sobre 1 menos Esses aqui são, portanto, o menor e o maior valor que o R pode assumir. Esse menor valor sendo alcançado quando θ for igual a 0 radiano, ou 0 grau, né? E esse maior valor sendo alcançado quando θ for igual a π, ou qualquer volta completa em cima disso. De posse disso, nós temos algumas informações importantes. O R nunca se anula nesse caso, então a curva descrita pela lei R jamais passará pelo foco. E a outra coisa, talvez a mais importante aqui, seja a de que essa nossa curva, neste caso específico, é limitada, porque o maior valor possível que o R poderá assumir é esse aqui. De posse disso, nós temos algumas considerações importantes a fazer. Primeiro, quando θ for igual a zero, nós obteremos este comprimento aqui. Quando θ for igual a π, ou seja, quando este vetor fizer um ângulo raso com essa horizontal, nós teremos esse comprimento. O comprimento R será esse aqui. Lá para o outro lado, evidentemente. Esse menor comprimento possível será ED sobre 1 mais e este maior comprimento possível para R, realizado quando o ângulo θ for o ângulo raso, será ED sobre 1 menos E talvez aqui o mais importante de tudo seja o fato de que, neste nosso caso, a curva descrita por R é limitada. Observem que ela estará contida nesse círculo, um círculo de centro F e raio ED sobre 1 menos
Porque ED sobre U menos E é precisamente o maior valor possível que R pode assumir, da curva pode assumir. Então ela está toda contida aqui dentro, mesmo que não saibamos muita coisa sobre seu formato. Segue-se, portanto, que no caso E menor do que 1, a curva descrita por R é uma curva limitada. Muito bem, ainda nos mantendo na situação 0 menor que E menor que 1, nós podemos observar o seguinte. Lembre-se que a condição que nós estamos exigindo desses pontos é que R sobre S seja igual a E. Vamos traçar esse segmento e lembrando que esse eixo amarelo é perpendicular aqui à reta diretriz T, nós temos aqui duas paralelas cortando a reta T. Eu vou chamar de φ a medida desse ângulo, que portanto é esta outra medida também. Vamos chamar a medida desse ângulo aqui de lambda. Vamos dar nome a esse ponto, vou chamar momentaneamente esse ponto de Q. E primeiramente observando que R sobre S igual a E e que E é menor do que 1, isto significará, evidentemente, que o R é menor do que S, neste nosso caso. Esse FP é menor do que PQ. Então, nesse triângulo FPQ, a medida φ desse ângulo é menor do que a medida lambda desse outro, uma vez que φ é o ângulo que está oposto a R, que por sua vez é menor do que S. Eu estou aqui simplesmente me baseando no fato de que em qualquer triângulo, ao menor ângulo opõe-se o menor lado e vice-versa. Uma vez que R é menor do que S, então nesse triângulo FPQ, o ângulo φ será menor do que o ângulo lambda. Muito bem, então se a partir dessa reta FQ eu quiser obter o ângulo lambda, eu devo traçar uma reta que passa por baixo, digamos assim, desse eixo amarelo, nesse trecho. Essa reta que eu acabei de desenhar, ela evidentemente não é paralela à reta PQ, porque ela tem uma direção diferente da reta que seria paralela a FPQ. Ela tem uma direção diferente desse eixo amarelo. Então ela vai encontrar essa reta PQ em algum lugar. E devido a essa disposição, ela encontrará aqui para a esquerda em algum momento, num ponto que nós chamaremos aqui, por exemplo, de P'. Eu vou batizar de U o comprimento do segmento P'(F). E vou batizar de M o comprimento P'. Observem que a reta FQ é bissetriz externa do triângulo FP'P'. FP'P'. Tem um ângulo externo, cuja medida é 2 lambda, que foi bissectado por esta reta FQ. Então, de acordo com o teorema da bissetriz externa, que nós já vimos anteriormente, isso nos dirá que U está para M mais S, assim como R está para S. E R sobre S nós sabemos quem é o E. Vamos colocar aqui na esquerda. Com isso, nós ganhamos um fato importante aqui. O ponto P pertence ao conjunto, à curva que nós queremos. É um ponto que satisfaz essa condição, PF sobre PQ igual a E. Acontece que o ponto P' também, de acordo com o que nós acabamos de obter via teorema da bissetriz externa, veja, P'F sobre P'Q é nada mais do que U sobre M mais S, que também é E. Então o ponto P', assim como o ponto P, também pertence a essa figura, a essa curva.
cujo formato nós ainda não conhecemos completamente. Então, com o auxílio desse ponto da curva, nós encontramos um outro ponto dessa curva. Vale lembrar que quando nós temos uma proporção, uma igualdade entre duas razões, nós podemos estender isso, garantindo que isso é igual à fração obtida pela soma dos numeradores sobre a soma dos denominadores, m mais 2s. Algo que eu vou colocar de propósito assim. O que está aqui embaixo continua sendo m mais 2s, e o motivo pelo qual eu escrevi dessa forma vai ficar claro depois. Apenas por completeza, nós podemos estender ainda mais isso, dizendo que isso é igual à diferença entre os numeradores sobre a diferença entre os denominadores. Todas essas quatro frações são numericamente iguais a E. Vamos aqui nos lembrar de que esse ângulo θ, que aparece aqui na expressão de R, é esse aqui. Foi a partir dessa abertura que nós encontramos essa expressão. Quem seria esse S mais M sobre 2? S mais M sobre 2 é a soma de dois comprimentos, o comprimento do segmento PQ e a metade do comprimento do segmento P', a metade do comprimento desse segmento rosa aqui. Seria natural, então, esperarmos que esse comprimento, S mais M sobre 2, estivesse dependendo desse tamanho R, ou do ângulo θ. O tamanho R, na verdade, ele já depende, e depende apenas do θ como variável. Ou seja, seria razoável esperarmos que esse comprimento S mais M sobre 2, que sai daqui da reta T e vai até a metade do comprimento PP', dependesse do θ. E vamos descobrir que ele não depende do θ. Isso é uma constante. Seja qual for o ângulo θ, e portanto seja qual for o tamanho R, esse comprimento obtido S mais M sobre 2 será sempre o mesmo. Para ver isso, vamos lembrar que uma vez que essas duas retas, PQ e essa reta amarela aqui, são paralelas, então essa medida aqui também é θ. São ângulos alternos internos. E agora eu vou usar a lei dos cossenos nesse triângulo FPP'. O quadrado de U é igual ao quadrado de R mais o quadrado de M menos 2 vezes R vezes M vezes o cosseno de θ. Por outro lado, vejam, nós temos quatro frações que são numericamente iguais a E. Eu vou tratar dessa última. U menos R sobre M igual a E. Portanto, U menos R é igual a E vezes M. Ou seja, U é igual a R mais E vezes M. E eu vou substituir isso aqui, onde tem U, eu vou colocar R mais E vezes M. Obtendo isso. De antemão, eu já aviso que o que nós vamos encontrar aqui é simplesmente uma expressão para M. Desenvolvendo esse produto notável e reescrevendo essa expressão, nós teremos R quadrado mais 2 vezes E, M, R, mais E2M2, igual a R quadrado mais M2 menos 2 vezes MR vezes o cosseno de θ. Felizmente, essa expressão pode ficar menor. E reparem, nós podemos reescrevê-la passando
esse termo para o membro esquerdo e esse aqui para o membro direito da igualdade, o que nós teremos é o seguinte: 2mr, que multiplica E mais cosseno de θ, igual a m2, que multiplica 1 menos E quadrado. E novamente isso pode ficar menor. Notem que isso aqui é algo positivo, uma vez que E é menor do que 1. Portanto, E quadrado será menor do que 1. Então, 1 menos E quadrado é positivo, poderá, portanto, passar ali para o denominador. Quando então nós teremos achado o m, que será 2r E mais o cosseno de θ sobre 1 menos E quadrado. Eu estou mais interessado aqui em m sobre 2, aquilo que aparece aqui embaixo. M sobre 2 é evidentemente a metade disso aqui. M sobre 2 é, portanto, R, que multiplica E mais cosseno θ sobre 1 menos E quadrado. Eu quero também encontrar esse S aqui. Mas esse S é a parte mais fácil. Lembrando que esta fração é numericamente igual a E. Segue que S vai ser igual a R sobre E. E, portanto, nós temos aqui condições de encontrar o valor numérico de S mais M sobre 2. Vamos lá. S mais M sobre 2 será então igual a R sobre E mais o M sobre 2, que é isso aqui. Tirando agora o MMC, isso aqui será R, que multiplica 1 menos E2 ali no numerador, mais RE, que multiplica E mais o cosseno de θ. Nesse numerador nós teremos R menos E2R, mais esse produto aqui, R vezes E2, ou E2R, mais RE vezes o cosseno de θ. Ou seja, R mais RE vezes o cosseno de θ aqui no numerador. Isso pode ainda ser reescrito como R, que multiplica 1 mais E vezes o cosseno de θ. Vamos aqui, no entanto, nos lembrar de quem era esse R. Esse R era ED sobre 1 mais E vezes o cosseno de θ. Portanto, R vezes 1 mais E vezes o cosseno de θ é simplesmente igual a E vezes D. Então, nós teremos E vezes D aqui em cima. Aqui embaixo nós teremos E vezes 1 menos E quadrado. O que nos traz D sobre 1 menos E quadrado. Quem é D sobre 1 menos E quadrado?
é S mais M sobre 2. Em outras palavras, o que nós temos? Esse comprimento, que vai da reta T até metade do segmento PP', tem uma medida que não irá depender do θ. Seja qual for o θ, portanto, isso daqui é sempre a mesma coisa. Quem é esse D por falar nisso? Esse D, lembrem-se, era a distância entre o foco e a diretriz. Era algo fixo. Uma vez que nós já estipulamos previamente um ponto F fora de uma reta P, nós estaremos automaticamente fornecendo uma distância fixa D entre esse ponto e essa reta. D era constante, o era constante, então isso não varia. Essa distância S mais M sobre 2 não varia. O que significa isso? Significa que onde quer que esteja o ponto P sobre esta curva determinada por R, ao obtermos o ponto P', que nós sabemos estar também nessa curva, o ponto P' será sempre simétrico de P com respeito a essa reta amarela aqui, que passa exatamente a essa distância da reta T. Essa reta vertical amarela aqui que eu estou colocando, ela é, portanto, outro eixo de simetria para a nossa curva. Tudo que acontece à direita acontecerá também à esquerda dessa reta. Observem que uma vez que está fixa a distância D, a distância do foco à diretriz, e o número E, então está fixa também essa distância entre esse eixo de simetria e a reta diretriz. E, portanto, essa pequena distância, que eu vou chamar de C, também está fixa. A distância desse foco até esse eixo de simetria vertical aí. E é fácil obter o valor de C. C é simplesmente a distância entre essas duas paralelas verticais menos essa distância D. Então, C será D sobre 1 menos E quadrado menos D. Ou seja, essa distância C será E2D sobre 1 menos E2. Mas o que nos interessa agora é algo mais simples. Uma vez que essa vertical é um eixo de simetria, então tomando essa mesma distância C para o outro lado, nós vamos obter um outro ponto, que eu também vou chamar de foco, e vou denotar por F', que funcionará exatamente da mesma forma. Devido à simetria, essa distância será exatamente igual a essa outra distância R. E nós podemos reparar que o que nós acabamos de obter aqui foi um trapézio. Lados paralelos F'F e P'P, e na verdade um trapézio isósceles, porque esses dois lados, F', P' e FP, têm mesma medida. Nós sabemos, por outro lado, que em todo trapézio isósceles, as diagonais têm mesma medida. Então essa diagonal PF' tem a mesma medida que a diagonal P'F. Ambas, portanto, têm medida U. Agora vamos nos ater a este quociente aqui, que numericamente é igual a E. Lembrem-se, essa distância, S mais M sobre 2, é fixa. É igual a D sobre 1 menos E2. Daqui segue, portanto, que esse E vai ser igual a U mais R sobre 2D sobre 1 menos E2. Por quê? Porque S mais M sobre 2 era igual a D sobre 1 menos E2. Em outras palavras, o que nós temos é que U mais R será igual
2 é D sobre 1 menos E2. Vejam, D é constante, E é constante. O que nós acabamos de descobrir. Dado um ponto qualquer dessa nossa curva, a soma das distâncias R mais U desse ponto aos dois focos é uma constante. E eu vou chamar essa constante de 2A. Observe que com isso eu estou automaticamente batizando de A a quantidade ED sobre 1 menos E quadrado, o que não importa muito. Isso é simplesmente uma nova notação usada apenas para não carregarmos demais do que estivermos escrevendo. Agora, vamos tentar nos lembrar o que é isso. Nós temos dois pontos fixos, F e F'. Se P é um ponto qualquer da nossa curva, regida por essa equação, então a soma das distâncias de P a esses dois focos é uma constante 2A. Que figura é essa? De acordo com aquilo que alguns de nós vimos no ensino médio, muito provavelmente no terceiro ano do ensino médio, essa é a definição lá apresentada para a elipse. A elipse de eixo principal 2A, de tamanho 2A, de focos F e F'. Então, todo ponto que satisfaz essa condição, R sobre S igual a E, aquele é fixo entre 0 e 1, estará também nessa elipse. De qualquer maneira, não é problema algum se você ainda não tiver visto a definição de elipse na escola. Comumente, na escola, a definição de elipse é o seguinte: você dispõe inicialmente de dois pontos, que nós vamos chamar de focos, que aqui nós estamos denotando por F e F'. Você dispõe também de uma certa distância, que nós costumamos chamar de 2A, fixa. E a elipse é o conjunto de todos os pontos do plano cuja soma das distâncias a esses dois focos é esse 2A. Esse 2A é uma distância fixa que é maior do que essa distância chamada distância focal. A distância focal é aquela que nós aqui estamos chamando de 2C. Isso é elipse. Essa é a definição de elipse costumeiramente apresentada no ensino médio. Ela nos fornece uma figura que tem esse aspecto. O que nós provamos aqui é que, partindo dessa quantidade E, entre 0 e 1 estreitamente, e de um ponto fora de uma reta, então o conjunto dos pontos P, tais que o quociente PF sobre PT igual a E, onde F é o ponto dado, que nós chamamos de foco, e T é a reta, que nós chamamos de diretriz, ele obedecerá essa lei, e é um conjunto de pontos que está contido nessa elipse. A elipse de focos F e F', a soma das distâncias de um ponto qualquer dessa figura a esses dois focos é uma constante maior do que essa distância focal. É de fato maior. Nosso 2A é maior do que o 2C. Vejam, o C é E2 vezes D sobre 1 menos E2. Então, isso é a mesma coisa que E vezes ED sobre 1 menos E2. Quando nós multiplicamos uma certa quantidade, veja que essa quantidade aqui é o nosso A, que está aqui embaixo. Quando nós multiplicamos uma quantidade por um número menor do que 1, nós obteremos como resultado alguém menor do que esta quantidade original. Portanto, nós temos de fato C menor do que A aqui. Outra coisa que nós temos aqui, reparem, é que o quociente C sobre A vai nos dar precisamente esse E.
Esse é aquilo que nós chamamos de excentricidade da elipse. Como nós já dissemos, o formato dessa figura é mais ou menos isso. Lembre-se, nós já havíamos inclusive constatado que ela é de fato uma figura limitada. E eu quero chamar a atenção para a definição de elipse fornecida comumente no ensino médio. Essa definição de elipse requer a existência de dois focos e uma distância previamente fornecida maior do que a distância focal. A definição que nós demos, que nós vamos inclusive terminar de mostrar que equivale a essa, é uma definição que requer tão somente um foco, uma diretriz e uma constante entre 0 e 1. Essa constante acabou sendo aquilo que na escola nós entendemos como sendo a excentricidade da elipse, que tem um papel importantíssimo. Observem que esse shape aqui ele vai de acordo com a afirmação de que a elipse é algo simétrico com respeito a esses dois eixos aqui. O eixo que contém os dois focos é chamado de eixo principal, ou eixo maior da elipse. O outro eixo é chamado de eixo menor. Atentando para esse eixo, digamos, vertical, nós concluímos que a elipse possui uma outra diretriz, a mesma distância d desse outro foco aqui. Existe, portanto, uma outra diretriz aqui, a uma distância d desse foco f', essa distância sendo igualzinha à distância entre o foco F e a reta T. Uma elipse é algo que possui diretriz e possui duas diretrizes também. Muito bem, vamos ver o que descobrimos até agora. Nós começamos fazendo o seguinte. Nós havíamos fixado uma reta T, um ponto F fora dessa reta, o que por tabela já estaria nos fornecendo uma distância fixa D, a distância desse foco a essa reta, chamada diretriz. Nós havíamos também prefixado um número E estritamente entre 0 e 1 e estaríamos procurando pelo conjunto de todos aqueles pontos P, de tal forma que o quociente entre a distância de P ao foco e a distância de P a essa reta diretriz fosse precisamente esse E. Nós obtivemos que essa figura formada por esses tais pontos, ela é simétrica com respeito a esse, digamos, eixo que passa por F e é perpendicular a T, é simétrica com respeito a um outro eixo também. E devido a isso, nós encontramos que existe um outro ponto F', fixo também aqui, de tal forma que a soma das distâncias de um ponto qualquer dessa curva a esses dois focos, assim chamados, é uma constante. E isso, na verdade, é a definição costumeiramente apresentada no ensino médio. Que definição é essa? Nós dispunhamos originalmente de dois pontos chamados focos, que aqui nós vamos denotar por F e F'. Nós dispunhamos de uma distância maior do que a distância focal, a distância é essa que nós costumamos chamar de 2A. E o conjunto de todos aqueles pontos, cuja soma das distâncias a esses dois focos é essa constante 2A, é aquilo que nós chamamos de elipse. E nós vamos encontrar mais sobre elipse na próxima aula.